Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas às quartas-feiras. Durante as quartas-feiras de abril, nós estamos trabalhando o livro Liberta-te do Mal, parceria de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Cibele falando sobre desafios existenciais. Olha que tema, né, gente? Fantástico. E tratado por Joana de Ângeles, então, mais fantástico ainda. Fiquemos atentos e atentas às reflexões que receberemos aqui através de Cibele. Mas é claro que antes de passarmos a palavra a Cibele, vamos fazer a nossa conexão com a divina espiritualidade do bem, os espíritos amigos que nos cercam, os mentores das Casas Irmãs Jesus e Jacó, para que possam nos ajudar nesse momento em que vibramos positivamente para o nosso planeta Terra. Vibração de luz, de amor, de consciência de humanidade, que está faltando em tanta gente ainda, né? Então vamos contribuir para que essa consciência de humanidade se faça presente entre todos aqueles que estão reencarnados no planeta Terra e também os desencarnados ao seu redor, ainda ligados à sua psicosfera. Vamos pedir ao Pai de Misericórdia que muito amor envolva o nosso planeta, muito amor envolva todos os governantes dos países, principalmente os países poderosos, aqueles que vibram pelo poder, querem o poder, acima de tudo, o poder pelo poder. Piedade e misericórdia desses nossos irmãos, piedade e misericórdia de toda a humanidade que padece diante desse desejo de posse, né? As guerras dizimando pessoas, dizimando vítimas inocentes, produzindo vítimas inocentes, completamente inocentes. Misericórdia desses nossos irmãos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, governador do planeta Terra, possa fazer que os corações dessas pessoas, desses líderes potentes que se acham deuses, possam ser iluminados, eles possam entender para que é que eles são líderes, para produzir o bem, para fazer prosperar os seus súditos, os seus liderados, para que todos possamos viver momentos de paz e de harmonia no nosso planeta. Peçamos a Deus também misericórdia para todos aqueles que destroem o nosso meio ambiente, coisas que necessitamos para a nossa própria sobrevivência, estão sendo simplesmente destruídas. Misericórdia, Pai, de todos esses. Isso são verdadeiras trevas que despertem, que acordem, que nós possamos fazer a nossa parte, buscando abrir os olhos de todos aqueles que pudermos, para a necessidade da paz, do equilíbrio, da harmonia. A humanidade é um ser coletivo. Quando um sofre, todos sofremos juntos por tabela. Que tenhamos a fé, a certeza de que dias melhores virão. Nosso Pai amado e nosso Mestre Jesus, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima, tenham piedade de toda a humanidade ligada ao planeta Terra e principalmente daqueles em trevas, e que possamos nós, com a nossa pequena luz que seja, a nossa oração, a nossa vibração positiva, contribuir para a paz no mundo, para a paz em todo o planeta Terra. Que assim seja, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ampare agora e sempre. Amém. Olá, muito boa noite, caros amigos, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos na noite de hoje, reunidos para mais um bate-papo, não é?
para o nosso aprendizado, o nosso estudo. E vamos rogar ao Mestre Jesus que derrame sobre todos nós nesse momento muita luz, energias de paz, de saúde, que a gente possa ter um bom aproveitamento, uma boa sintonia para absorver, né? E entender melhor as reflexões que vão ser trazidas na noite de hoje, né? Então, agradecendo em primeiro lugar pela oportunidade do trabalho e me sinto muito feliz em poder estar aqui mais uma vez. Então, com votos de muita paz, vamos começar, né, o nosso bate-papo da noite de hoje, que foi escolhido do livro Liberta-te do Mal, de Divaldo Pereira Franco, né, ditado pelo espírito da sua mentora, Joana de Ângeles. E desse livro, Liberta-te do Mal, foi escolhido o tema para a noite de hoje, desafios existenciais. Então, meus amigos, o que não falta para a gente hoje são desafios, né? Eu fiquei assim pensando, meu Deus, é muito desafio que a gente tem, muitos desafios. A vida moderna, os desafios de todas as ordens, né? Materiais, psicológicos, né? Emocionais e espirituais, porque tudo vem em um pacote, né? Num combo, tudo junto, não é? Então, esses desafios que são assim, digamos assim, as nossas pequenas provas diárias, em doses homeopáticas, e que às vezes a gente pensa que a gente vai resolver algumas questões e ter aquele descanso, né? Aquela pausa, daqui a pouco, outra coisa, né? Que nos leva a, a uma desequilibrada. Mas vamos hoje focar, né? De como Joana de Ângeles, né? Joana, ela nos traz como é que ela, o olhar, né, de como devemos enxergar essas questões, esses desafios existenciais que nos estão colocando à prova todos os dias, né, 24 horas por dia. Então, ela nos fala no texto que a existência física aqui no planeta Terra é, sem dúvida, uma grande bênção, né? É a maior de todas, porque estamos com a oportunidade, né, que milhões e até bilhões de espíritos desencarnados almejam, né? Divaldo Franco sempre nos falava que temos 7 bilhões de espíritos encarnados e o triplo dessa quantidade na psicosfera do planeta Terra, precisando retornar para a jornada carnal, a jornada do corpo físico, para digamos assim, se recuperar, né, se corrigir das suas falhas. Então, imagine o privilégio que nós estamos tendo hoje de estarmos aqui, né? Não só reencarnados, mas também na doutrina espírita, na doutrina do Mestre Jesus, né? Então, é uma grande bênção o que nos fala, né, no texto Joana, e como, ao mesmo tempo que é uma bênção, reencarnar é um grande desafio também. É um grande desafio também. E ela coloca como esses dois pilares são coisas indispensáveis à evolução moral do espírito. Então, já temos esse entendimento, né? E sabemos que é indispensável, né, para o êxito, para que a gente consiga realmente chegar no patamar evolutivo melhor cada dia
Mas é indispensável que a gente passe por esses desafios, por essas dificuldades todas, né? Então, assim, toda reencarnação, ela é muito bem planejada, ela é muito bem orquestrada pela equipe espiritual, né? E não é por acaso que nós passamos por tantas dificuldades e por problemas, né? Então existe um objetivo maior, né, para todo espírito encarnado, todos. Não existe um privilegiado que nasce em situações melhores em detrimento a outros espíritos. Não. Todos os espíritos que reencarnam no planeta Terra, eles têm um porquê, eles têm uma razão de ser para que aconteça da forma que está acontecendo, naquele núcleo familiar, naquele continente, né, naquele país. Então, tudo isso tem um objetivo elevado, um objetivo maior, que é a evolução espiritual, né? Então, a reencarnação é uma oportunidade para se corrigir. E isso é uma grande bênção. Quer dizer, nesse universo de bilhões de espíritos desencarnados necessitados de oportunidade de se corrigir, nós estamos aqui, né? E mesmo dentro dessa bênção da reencarnação, nós temos outros desafios também que passamos, como foi recentemente a pandemia, e nós estamos aqui hoje, saudáveis, sobreviventes. Então, olha que bênção fantástica isso, né? Então, dentro do processo seletivo de reencarnar, nós ainda passamos, né, digamos assim, pelo teste e fomos abençoados com a vida, mesmo naquele momento tão difícil que o planeta Terra passou, né, que foi a pandemia do Covid. Então, gente, só de saída, isso aí já nos leva a profundas reflexões de como nós devemos aproveitar cada minuto de vida, cada minuto do nosso tempo, para que a gente possa, a cada dia que amanhece, a gente ter uma força de vontade de fazer melhor, de se tornar uma pessoa melhor, né? Então aqui, Joana nos diz que todos aqui na Terra irão ter experiências perturbadoras. Então, como nós já temos o entendimento que todos que passam por aqui precisam disso, são desafios que nos levam à lapidação moral do espírito, nós também vamos ter esse entendimento que todos, por mais elevado que seja, acho que só Jesus foi o único espírito que passou por esse planeta que não precisava de passar pelos desafios para se lapidar. E, no entanto, ele passou. Foram muitos desafios que Jesus passou, né? De ser perseguido, né, pelo bem que estava fazendo, de ser levado à cruz, à crucificação, ser torturado. Então, tudo isso ele não precisava, mas ele enfrentou. Então, tirando Jesus que não precisava, todos nós precisamos desses desafios, né? Então, essas experiências perturbadoras, como diz Joana, são extremamente importantes e necessárias, né? E, e essas experiências desafiadoras, perturbadoras, elas nos levam o quê? A sofrimentos, às aflições. Então, no texto, ela nos diz assim, nos dá assim, alguns exemplos de como essas experiências podem chegar até nós, né? Então ela cita as divergências familiares, as dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje, né? Para manter uma família
unida, né? Eu vejo como um grande privilégio quem tem uma família com irmãos, pais unidos, que tem aquela alegria de sentar todos na mesa para comer, para passar um domingo, um almoço de domingo, alguma comemoração, felizes, se abraçando, sorrindo. Porque hoje, gente, nós estamos presenciando, infelizmente, a, a diluição dessa estrutura familiar, né? Nós estamos vendo a geração de hoje, os jovens não querem formar famílias, constituir famílias, casar, ter filhos, né? É uma parcela muito pequena, coisas que há décadas atrás era às vezes até uma meta de vida de algumas pessoas, né? Casar, ter filhos, ter aquela família feliz, né? E bem estruturada. E hoje a gente vê que muitos jovens, muitas, né, pessoas não querem isso, não querem essa responsabilidade, não querem formar famílias. Então, a gente já começa a ver essa desintegração, né, disso. Então, quando a gente tem essa oportunidade de ter uma família unida, nossa, é maravilhoso isso, né? Então, muitas pessoas, muitos espíritos reencarnados, eles passam por essas experiências perturbadoras no núcleo familiar. Outro exemplo que ela dá são digamos assim, as decepções, as mágoas que nós sofremos por traições, por afeições, afetos que nós temos e que muitas vezes nos decepcionam, nos abandonam, né? Relacionamentos afetivos que de uma hora para outra se desfazem. A pessoa chega para o outro companheiro ou companheira e diz: Ó, o amor acabou, tô indo embora, né? Então é uma dor profunda, é uma mágoa, é um sofrimento muito grande. Então são vários os tipos de sofrimentos que nós passamos, né? Das situações dos dias de hoje, né? A sociedade moderna está passando por momentos difíceis, dias difíceis, né? Com a evolução da internet, de toda essa tecnologia, e entendeu que muitas vezes nos empurra para abismos, né? Abismos psicológicos e espirituais também, as armadilhas espirituais, das obsessões, né, dos desequilíbrios que muitas vezes levam ao suicídio. Então, muitas dessas causas, desses problemas, têm essa origem nesse, nesse excesso de tela, excesso de tecnologia, né? Então, vivemos o tempo inteiro sendo bombardeados com informações, tudo tem que ser muito rápido, né? Então, gente, são vários os tipos de desafios que a sociedade moderna hoje enfrenta. E hoje você ter um relacionamento é, amoroso ou emocional assim, tá muito complicado, tá muito difícil. As pessoas não querem se comprometer, não querem ficar com um companheiro só, muitas vezes ficam nessas situações infelizes de traição, né? Então, isso tudo leva a muita dor, a muito sofrimento. Outros tipos também de desafios que Joana fala no texto são as questões das enfermidades, né? E aqui a gente pode abrir um leque com relação a isso. Enfermidades físicas, que a maioria das doenças vem primeiro no corpo perispiritual para depois manifestar no corpo físico, né? As doenças físicas. Temos as doenças também emocionais. Hoje a saúde mental está muito difícil de se manter, né, equilibrada. Muita gente sofrendo por conta de distúrbios mesmos, né, psicológicos, depressão, ansiedade,
jovens que precisam estar se mantendo sempre no mercado de trabalho e muita sobrecarga do estresse, né? Que leva também a essas questões de adoecimento. Hoje eu tenho visto assim jovens na faixa dos 30 anos já com hipertensão, tomando remédio para hipertensão, tomando remédio para insônia, tomando medicação para a ansiedade, o estresse, né? Então, assim, eu fico triste porque venho de uma geração onde a vida do jovem era muito mais leve. Nós iríamos ter esses tipos de problemas já na fase madura. E hoje os jovens já com 20, 30 anos já passam por isso. Então, essas enfermidades também são os desafios, né, existenciais dos dias modernos. E, por último, Joana nos fala também de um ponto muito importante hoje, nos dias de hoje, que são as dificuldades econômicas, que isso também abala muito o emocional das pessoas, tira a paz, tira o equilíbrio, né? Muitas pessoas também acabam sucumbindo à tristeza e à depressão por conta de situações, né, de financeiras, né, que às vezes tinham uma condição melhor e agora, né, acontece do mundo hoje em si está muito difícil economicamente. Então, todos esses fatores, gente, são pequenos exemplos que o texto nos traz para falar sobre os desafios atuais, né? Os desafios da vida moderna. Mas ela diz ao mesmo tempo que os desafios têm grande valor na transformação moral do espírito. E ela nos fala também, Joana nos diz, nos coloca muito bem, que se fosse tudo na linha reta, vamos imaginar uma linha reta, se a gente não tivesse problema, fosse sempre tudo muito calmo, muito tranquilo, tudo desse certo, imagine, ia ser um tédio. E também você não ia ter nenhuma motivação para sair do lugar, ia ficar ali parado, estagnado, entendeu? Então, esses tropeços, essas dificuldades, isso é uma forma que as leis divinas, né, a espiritualidade maior, através das leis divinas, nos impulsiona a andar, nos impulsiona a crescer. Então, não podemos viver de forma linear. É preciso ter os altos e baixos, momentos de alegria, de coisas boas e os momentos também ruins. E é assim que a gente vai caminhando e vai aprendendo, né? É como se fosse uma criancinha, um bebê, que começa a dar os primeiros passos. Lá primeiro vai se segurando nos móveis para ficar em pé, depois dá os passinhos, cai, depois levanta de novo, vai enfrentando, conhecendo, aprendendo o que é o mundo, né? Mas é no desafio. Porque não adianta a mãe ficar o tempo todo com a criança no colo, no braço, não sei o quê. Ela não vai aprender a andar. Ela não vai aprender a caminhar, a correr, né? Enfim, é um exemplo que Jonas nos dá. Então, é necessário, é extremamente importante para essa transformação moral do espírito, tá? Então, ela compara também como se a gente estivesse subindo uma montanha. Vamos supor que a gente tenha uma meta de chegar no topo de uma montanha. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos escalar, nós vamos escorregar, vamos ter pedras no caminho, que muitas vezes temos que remover a pedra do caminho para que a gente consiga subir, cair, se arranhar, né? Mas ao mesmo tempo, com todo esse esforço, nós recebemos as bênçãos nesse exemplo, né, que a gente está subindo uma montanha, a gente vai ter uma vista linda quando chegar lá de cima. Nós vamos ter um ar puro para respirar. Então, sempre existe o lado bom de tudo que nos acontece, né? E nesse processo todo, gente, não existe privilegiados.
ela mostra muito assim, ela destaca, né, essa questão. Não existe privilegiados. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Não. Isso tudo também vem de uma programação, né? Nada é por acaso, tudo vem dentro de uma programação muito bem orquestrada, muito bem feita pela espiritualidade. E é importante que a gente possa compreender também essa diferença, como ela diz aqui, compreender a diferença entre a ilusão da posse e do prazer versus a verdadeira vida do espírito. Então, tem pessoas que se deixam levar pelo excesso, pelo apego material do dinheiro, das posses, das propriedades, né? Ou então dos vícios, e se esquece que a verdadeira vida não é da matéria, é espiritual, né? Então ela diz que os prazeres, né? E que muitas vezes, por exemplo, uma viagem que nós vamos fazer um turismo, digamos assim, uma viagem de turismo, tirar férias, porque passamos o ano todo trabalhando, né? Precisamos desse lazer. E se a gente for fazer uma viagem e nessa viagem a gente cometer excessos de bebida, de comer demais e, sabe, desgastes orgânicos e de energia, né? Nós não vamos ter o objetivo cumprido, que é um lazer, um passeio, né? Uma viagem para relaxar. Então, muitas vezes as pessoas quando vêm para reencarnar, se perdem no meio do caminho com relação a isso, né? E ela diz que os prazeres são necessários, né, no equilíbrio da vida humana. Lógico que se você trabalha o ano inteiro, você tem um mês de férias, você quer descansar, você quer passear, é saudável, é normal, mas de forma saudável, evitando o quê? Os excessos, os desequilíbrios, tá? Então, ela diz que os desequilíbrios, desgastes orgânicos e emocionais do lazer, eles devem ser evitados. A gente deve, em tudo na nossa vida, buscar sempre atitudes e pensamentos equilibrados, elevados, mesmo sendo um lazer, né? Então, o que ela quer nos passar é exatamente isso. Então, diante desses desafios, ela nos diz o seguinte, para amarrar, né, essa reflexão que ela nos traz. Então, diante de todos esses desafios que a gente sabe que não é à toa e que é necessário passar, nós devemos permanecer tranquilos e confiantes, né? Otimista, com alegria, né, no nosso olhar, na nossa forma de encarar. Não é fácil. Não é fácil porque na hora da dor, da mágoa, da tristeza, da desânimo, sabe, aquele abatimento. Mas nós precisamos nos fortalecer aonde? Na fé. Olha a chuva chegando. Então, quando a gente busca na fé nos fortalecer para nos mantermos otimistas diante daquele determinado desafio, nós estamos fazendo um movimento de não estagnar, de não se acomodar e não se deixar abater, né? Então, isso tudo, gente, é para quê? Por que isso tudo é necessário? Para a lapidação moral do espírito. Então, o que Joana quer nos falar é exatamente isso. Que todo esse processo que nós todos passamos, né, é para a lapidação moral do espírito. Indispensável, indispensável para o crescimento, a evolução, né? Então, ela nos diz que diante da dificuldade, que nós devemos encarar a dificuldade como se fosse, como se estivermos sendo homenageados pela vida. Olha só, que
que não é fácil, é difícil a gente encarar uma dor, uma decepção, uma grande mágoa, alguém que nos magoou muito, a gente encarar isso como uma homenagem da vida, né? Não é fácil não, não é fácil não. Mas graças às orientações que a gente recebe, a gente já tem uma opção, né? Nos entregar a tristeza ou não, né? E a gente já entende através dessas reflexões que ela nos traz nesse texto que a melhor opção é a gente não se entregar. Não se entregar à dor, à tristeza, à mágoa, não se revoltar, não ficar com ódio no coração, nada disso. Esse não é o caminho. E temos a certeza que nada é gratuito, né? Jesus sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo. E no momento que eu estava lendo esse texto, eu lembrei assim de quantos espíritos que nós tivemos, né? Os exemplos dos missionários em outros países, como Madre Teresa, né? Mas aqui no Brasil também, grandes exemplos como Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo, né? Que foram missionários que vieram divulgar a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo. E quantas dificuldades passaram, quantos desafios existenciais tiveram que enfrentar. Não foram poucos, não. Tanto de saúde, como a gente conhece a história de Chico Xavier, não é? Que tinha problemas sérios de saúde, e estava lá, firme e forte. Passou também por desafios emocionais, foi perseguido, foi caluniado muitas vezes, mas se manteve firme. Então são exemplos, né? O exemplo maior é Jesus, mas temos exemplos mais próximos, mais da vida real da gente, nos tempos de hoje, para que a gente possa nos espelhar, né? Então, meus amigos, eu espero que a reflexão, né, tenha, assim, nos ajudado a mais uma pecinha desse quebra-cabeça, né, para nos fortalecer, nos dar o entendimento e que a gente possa passar pelas dificuldades, pelas dores, pelos problemas, pelas angústias, com mais, digamos assim, um coração mais brando, mais calmo, na certeza de que nada é por acaso e que o amparo está ali, ao nosso lado. Muitas vezes a gente não entende a razão por que está passando por aquilo, mas em algum momento nós vamos entender todo o motivo, né, de tudo que a gente está passando. E nunca desanimar, que é o mais importante, né? Então, que Jesus nos ampare, nos acalme, nos fortaleça e nos dê uma semana de muita paz. Obrigada, Belle, pelas belas reflexões passadas. Vamos, como não me canso de dizer, refletir o que nos cabe, né? E vamos fazer das nossas vidas e das vidas daqueles que estão ao nosso redor melhores a cada dia, né? E assim, tendo ouvido a palavra que nos acalma, que nos alenta, que nos mostra caminhos, nos dá rumo, vamos fechar os nossos olhos e vamos ao nosso passe espiritual, pedindo a Deus de misericórdia que nos ajude, que nos envolva em luz. Vamos chamar além, é claro, dos mentores espirituais das casas irmãs, dos atendentes fraternos que já foram designados para cada um de nós que está conectado ou conectada no nosso canal. Pedir a ajuda, o amparo, a proteção desses nossos entes queridos, nossos espíritos protetores, mentores, para que esse seja um momento de muita luz, muita paz, e que seja também, se assim for da vontade de Deus, nosso Pai, um momento de curas,
para todos nós. Os nossos queridos amigos atendentes fraternos já fizeram a limpeza da psicosfera dos nossos lares ou de onde estivermos? Já fizeram a limpeza dos nossos campos vibracionais, de modo que nada nos impeça de receber a chuva de bênçãos que serão derramadas sobre todos nós. Que cada um de nós mentalize agora os seus 3 atendentes fraternos. Mentalize conversando com eles, dizendo a eles as nossas necessidades, pedindo a Deus nosso Pai que, se for possível, sejamos atendidos e atendidas os nossos pedidos, as curas que tanto almejamos, os esclarecimentos, as orientações que tanto necessitamos no nosso dia a dia. Esses nossos amigos estão derramando sobre nós bênçãos e raios de limpeza, limpando todo o nosso campo vibracional mais uma vez, com os seus passes triplos, deixando que a Mãe Terra transforme e transmute tudo que em nós precisa ser transmutado e transformado. E mais uma vez, limpa o nosso campo da cabeça até os nossos pés. Mãe Gaia, transmute. E pela última vez, limpa o nosso campo da cabeça até os nossos pés. Mãe Gaia, tudo transmutando. E agora, esses nossos irmãos queridos colocam as suas mãos sobre o nosso chakra coronário, chakra distribuidor que é uma chuva de bênçãos, se derrama abundantemente sobre nós. Luz branca, dourada, potente, vibrante, inundando todos os nossos chakras, inundando os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional, derramando as bênçãos de cura que necessitamos, que almejamos. E se Deus o permitir, as nossas curas serão realizadas, as nossas dores serão minimizadas, as nossas aflições encontrarão paz, encontraremos caminhos para os nossos questionamentos. Teremos paz, teremos luz, teremos o amor de Deus derramado sobre nós. Todos os nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacral, raiz, completamente iluminados, que nos tornemos um verdadeiro elo entre o céu e a terra, que possamos projetar essas bênçãos divinas recebidas para tudo e todos ao nosso redor, para o nosso ambiente, e que a paz de Deus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos traga dias de paz e amor para todos sempre. Que assim seja. Muita luz, muita paz. Amém. E lembrando a todos que amanhã, quinta-feira, teremos o nosso momento Gotas de Luz, às 19 horas no nosso canal. No sábado, teremos a nossa doutrinária presencial, na sede do Estrela de Jacó, às 16 horas, no Bonfim. E no domingo, às 18 horas, o nosso imperdível encontro com Nossa Senhora. Muita paz para todos nós.